Marcos 1, de 35 a 39. Compartilhe a sua Bíblia com quem está ao seu lado, para que todos possam acompanhar a leitura da Palavra de Deus. Marcos 1, de 35 a 39, diz que de madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto. E ali começou a orar. E então Simão e seus companheiros saíram para procurá-lo. E quando o encontraram, disseram-lhe: todos te procuram. Jesus lhes respondeu: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, para que também eu pregue ali, pois foi para isso que vim. Foi então por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Queria pensar com os irmãos esta manhã sobre o estilo de vida de Jesus. Como é que Jesus procurava desenvolver a sua vida? De que maneira ele procurava viver enquanto esteve aqui neste mundo? E a palavra de Deus nos diz que ele nos deixou exemplo para seguirmos os seus passos, seguirmos as suas pisadas. Então, um exercício que eu e você precisamos fazer constantemente é fundamentalmente olhar para Jesus. Olhar para Jesus e descobrir nele o estilo de vida, o caráter, tudo aquilo que Deus quer que a gente seja. Ele é o modelo, ele é o exemplo para mim, para você, para cada um de nós. Por isso nós precisamos olhar para ele o tempo todo, por isso nós precisamos estar focados nele o tempo todo, olhando para ele, não desviar a nossa visão, o nosso olhar dele em momento algum. O estilo de vida de Jesus estava relacionado a uma profunda comunhão com o Pai. Uma profunda comunhão com o Pai. O verso 35, tem aí na sua Bíblia? De madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto e ali começou a orar. Quantas vezes nós encontramos Jesus orando nos evangelhos? Muitas vezes. Essa era uma das prioridades da sua vida. E eu creio que precisamos também considerar se de fato tem havido espaço na nossa agenda para isso. A agenda de Jesus estava lotada. A agenda de Jesus estava lotada. Naquele sábado, aconteceu de tudo. Ele foi à sinagoga, ali na sinagoga encontrou um homem endemoniado e o libertou. Depois, quando saiu da sinagoga, foi à casa de Simão Pedro, viu a sua sogra doente e a curou. Quando anoiteceu, depois que o sol se pôs, a cidade estava reunida à porta de Simão. Veja comigo o verso 35, de madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, no meio daquela agenda tão abarrotada, tão lotada, Jesus levantou-se de madrugada para orar, para ter comunhão com o Pai. Quantas vezes, queridos, nós justificamos diante de Deus que estamos ocupados demais para orar? Quando, na linguagem do Bill Hybels, deveria ser justamente o contrário. Ocupado demais para deixar de orar. Porque se você estiver ocupado demais, sem estar orando, você vai começar a fazer as coisas de um modo automático. Você vai colocar a sua vida no modo automático. E o modo automático na vida cristã é muito perigoso. Quando a gente, de repente, começa a fazer as coisas simplesmente por fazer, porque sempre fizemos desse jeito, porque sempre realizamos dessa forma, sem pensar, sem refletir, até mesmo sem perguntar a Deus se é isso que Ele quer que a gente faça. Nossa vida é, sem dúvida alguma, uma correria tremenda e nós, muitas vezes, achamos que não podemos parar para orar. Mas Jesus conseguia, porque isso era prioridade para Ele.
Ele estava no mundo por vontade do Pai, para fazer a vontade do Pai. Seus momentos de oração eram oportunidades para ouvir o coração do Pai, para fortalecer a sua comunhão e obedecer ao Pai. O estilo de vida de Jesus, então, estava focado num relacionamento profundo com Deus, num relacionamento profundo com o Pai. Nosso estilo de vida tem o mesmo foco. O nosso estilo de vida tem o mesmo foco. Quantas vezes preferimos a superficialidade em detrimento da profundidade? E o resultado é que passamos a viver completamente alienados de Deus, começamos a tomar decisões sem saber aquilo que está no coração do Pai, começamos a desperdiçar a nossa vida, desperdiçar as oportunidades que Deus nos dá para viver, especialmente conforme a sua vontade. Charles Swindoll, no seu livro Intimidade com o Todo-Poderoso, afirma que, de maneira pura e simples, o que melhor define a nossa realidade atual é a ausência de intimidade com o Todo-Poderoso. O que melhor define a nossa realidade atual é a ausência de intimidade com o Todo-Poderoso. Envolvimentos, sim, diz ele, mas intimidade não. Envolvimento com Deus, mas intimidade não. Estar envolvido com Deus é uma coisa, ter intimidade com Deus é outra coisa. É outra coisa. Pense nas pessoas do seu relacionamento. Pense naquela listinha que você tem lá no seu Facebook de amigos. Lista de amigos do seu Facebook. Quantos ali de fato são íntimos seus? Quantas dessas pessoas são de fato íntimas? São pessoas para quem você pode ligar num momento de dor, num momento de decisão, abrir o seu coração, pedir para orar por você. Quantas dessas pessoas você tem intimidade? E ele diz, muitos programas e atividades nós desenvolvemos, mas não intimidade com Deus. Tem que haver uma solução, uma maneira precisa e realística de alívio para quem espera recuperar-se dessa enfermidade que está atingindo proporções epidêmicas dentro da família de Deus, que é a superficialidade. A satisfação interior não é nem complicada, nem mística, mas requer algumas mudanças radicais, mudanças difíceis, mudanças não agradáveis, mudanças no estilo de vida, requer mudanças essenciais nos lugares mais secretos da vida. Sem elas, contudo, a intimidade com Deus permanece como um sonho distante. E o que é pior, sem elas, cada um de nós fica com aquela alternativa assustadora, sentindo-se solitário, vazio, superficial, escravizado a uma agenda que não para, que não dá uma folga. Não há nada como a profundidade para nos tornar insatisfeitos com as coisas superficiais e rasas. Um momento em que você experimenta profundidade com Deus, você não consegue mais se contentar com aquilo que é raso. No momento que você aprofunda, você deixa de lado aquilo que é raso. Mas muitas vezes nós nos contentamos com um pouco. Alguém já disse que o maior inimigo do ótimo é o bom. Tá bom. Tá bom desse jeito. Tá bom dessa forma. Tá bom. Vamos parar por aí. Não precisa ir mais não. Quando Deus espera de mim e de você intimidade. Intimidade. Uma vez que tenhamos cavado abaixo da superfície e experimentado as maravilhas e os mistérios que há na profundidade, percebemos o valor de investirmos o tempo necessário e enfrentarmos todo obstáculo para alcançarmos essas profundezas. Precisamos fazer isso. Abra sua Bíblia no Salmo 25, verso 14. Salmo 25, verso 14. Diz a palavra de Deus que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança.
A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Salmo 25, verso 14. Romanos capítulo 11, verso 33, nos diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Nós só vamos conseguir, amados, entender um pouco do caminho de Deus, do conhecimento de Deus, se nós aprofundarmos. Oh, profundidade das riquezas de Deus! As riquezas de Deus são profundas, não são rasas, não são superficiais. Certamente o nosso Senhor opera em domínios muito além da nossa capacidade de compreender, mas Ele espera que nós exploremos e experimentemos aquilo que vai além do óbvio. Às vezes a gente não enxerga nem o óbvio. Nem o óbvio. Mas a intimidade com Deus está além do óbvio. Algumas das melhores verdades de Deus, como tesouros inestimáveis, acham-se escondidas em profundidades tais que muitas pessoas nunca dão o tempo necessário para procurá-las e encontrá-las. Que perda para nós. Que perda para nós. Charles Swindoll vai dizer que a superficialidade é a maldição dos nossos dias. A doutrina da satisfação instantânea é um dos principais problemas espirituais. E ela tem gerado igrejas rasas, igrejas superficiais. Crentes rasos, crentes superficiais, que não aprofundam o seu relacionamento com Deus, que vivem muitas vezes um cristianismo meramente de cardápio, com uma teologia fast food, em que a gente simplesmente olha o cardápio aqui, olha o cardápio ali, dá uma olhada aqui, pega alguma coisa aqui, pega outra coisa ali, e não se firma com Deus. E o resultado disso é que muitas vezes nos tornamos um passivo circulante, no outro sentido da palavra, não no sentido financeiro ou contábil. Um passivo circulante, com uma vida passiva, não ativa, circulando de um lugar para o outro, de uma coisa para outra, de uma verdade para outra, e a gente não faz nada de concreto, nada de relevante para esse tempo que estamos vivendo. Richard Foster vai dizer que a necessidade desesperadora hoje em dia não é de um número maior de pessoas inteligentes ou bem dotadas, mas sim de pessoas profundas, que desenvolvam relacionamentos profundos. E especialmente um relacionamento profundo com Deus. E que busquem profundidade no seu caminhar com Deus, no seu relacionamento com o Senhor. Como eu disse antes da mensagem, é por isso que você precisa vir para o curso de teologia. Se você quiser se contentar com a revista Compromisso, ótimo, Deus abençoe, irmão. Mas se você quiser algo mais, você vai pegar um livro, Panorama do Antigo Testamento, dessa grossura assim, e vai estudar durante 4 meses. E você vai aprofundar muito mais. Você vai aprofundar muito mais. Por que uma pessoa que se diz chamada para o seminário, chamada para o ministério pastoral, ela é convidada, por exemplo, ou indicada, orientada pela igreja para ir para um seminário, teoricamente, para aprofundar o conhecimento da palavra de Deus, ou pelo menos para aprender a estudar, né? Eu costumo dizer que no seminário a gente talvez não estude tanto, a gente aprende a estudar. Porque a vida de um pastor é de estudo a vida inteira. A vida inteira. A vida inteira. Não tem uma semana que você não tenha que estudar. Não tem uma semana que você não tenha que ler a Bíblia, que você tenha que descobrir verdades da palavra de Deus. Não tem. A gente tem que estar estudando a vida toda, o tempo todo, para se aprofundar realmente na palavra do Senhor. E por isso nós precisamos orar. Se nós necessitamos, se o mundo de hoje precisa de pessoas profundas, que não se contentam com a superficialidade, nós precisamos orar. Jesus procurou um horário, um lugar tranquilo para que pudesse conversar com o Pai sem interrupções. Sem interrupções. Eu não sei qual é o seu horário de oração. Que horário você tem estabelecido para isso? Mas Jesus procurou um momento em que ele não
pudesse ser interrompido. A madrugada é um horário muito bom, muito propício para isso, mas se você não puder orar de madrugada, você pode orar em qualquer outro horário do dia, mas tente encontrar um horário em que você não vai ser interrompido e que você vai estar com o coração limpo, pronto para se derramar diante do Senhor. O que Deus quer de mim e de você é que busquemos de uma forma secreta um tempo de qualidade a sós com Ele, sem pressa, sem interrupções, e que possamos abrir o nosso coração para Ele e contar tudo aquilo que temos a lhe dizer e também ouvir aquilo que Ele tem a nos falar. Essa intimidade com Deus traz alguns resultados maravilhosos, como vemos na vida do Mestre. Voltando ao texto de Marcos, capítulo 1, de 35 a 39, quando oramos, quando gastamos tempo com Deus, nós recebemos direção para aquilo que devemos fazer. Volte comigo ao verso 38. O verso 38 diz assim: tendo encontrado, Jesus estava orando, os discípulos encontraram Jesus orando. Tendo encontrado, eles disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que vim. Quando oramos, Deus nos dá direção. Os discípulos queriam que Jesus fosse atender a uma demanda ali imediata. Jesus disse: eu não vou ficar aqui hoje. Como não, Senhor? Tem um monte de coisa para fazer aqui. Não vou ficar aqui hoje. Eu gastei uma noite inteira aqui conversando com o Pai e Ele me disse que eu tenho que ir para outras regiões. Quando oramos, Deus nos dá a direção. Jesus estava vivendo um momento de grande popularidade, as pessoas estavam à sua procura. Certamente, aos olhos dos discípulos, o melhor que ele tinha para fazer era ficar ali e atender às necessidades daquelas pessoas. Mas como ele havia orado, Jesus sabia bem a quem deveria dirigir o seu ministério naquele dia. Hoje também temos milhares de pessoas precisando de Deus. Entretanto, Deus quer nos usar para abençoar alguém especificamente. Mas só vamos saber quem é essa pessoa se orarmos, se buscarmos a face do Senhor. No meio de uma multidão de pessoas que temos a oportunidade de encontrar quase todos os dias, na rua, no trabalho, seja onde for, ali no meio daquela multidão, provavelmente há uma pessoa a quem Deus quer abençoar através de nós. Se orarmos, o Senhor vai nos mostrar. Quando oramos, temos direção. Quando oramos, queridos, temos também convicção sobre os propósitos de Deus. Após o seu tempo de oração, Jesus renovou a sua consciência de missão. Pois para isso é que eu vim. Eu vim para isso. Eu não vim para ficar aqui simplesmente. Eu vim para fazer outras coisas. Eu sei exatamente o que eu vim fazer neste mundo. Eu tenho plena convicção daquilo que o Pai me pediu para fazer, me orientou para fazer. Quando oramos, Deus nos dá essa convicção. A gente sabe para que a gente veio. A gente sabe para que a gente está nesse mundo. A gente sabe o que a gente está fazendo aqui. A gente tem consciência do propósito de Deus sobre a nossa vida. Nós só sabemos o motivo pelo qual viemos a este mundo se mantemos uma comunhão com Ele e se buscamos a Ele continuamente. Precisamos perguntar ao Senhor o motivo pelo qual Ele permitiu que viéssemos a esse mundo e Ele vai nos responder isso nos momentos de oração. Precisamos saber com Deus como é que Ele espera que gastemos os nossos dias neste mundo. Tudo isso só vamos descobrir na intimidade com Deus, não na superficialidade. É na intimidade com Deus que temos a oportunidade de ouvir a sua voz, escutar os seus conselhos, receber a sua direção e gastarmos a nossa vida do jeito que Ele planejou para cada um de nós. Jesus afirmou que fazia aquilo que via o Pai fazer. Como é que conseguiremos ver o Pai fazendo alguma coisa se não andarmos com Ele, se não gastarmos tempo com Ele? Você só consegue ver o que uma pessoa está fazendo se você estiver próximo a essa pessoa. Se você estiver próximo. Né?
Se você estiver ao lado dela, se você puder caminhar com ela, passar o dia inteiro ao lado dela, você vai saber o que ela fez, o que ela deixou de fazer, como é que ela procedeu, quais foram as suas ações, as suas reações, enfim. Você vai ver aquilo que a pessoa fez. Jesus disse, o filho não faz coisa alguma, senão aquilo que ele vê o pai fazendo. Senão aquilo que ele vê o pai fazendo. E nós só conseguiremos fazer aquilo que o pai está fazendo se nós vermos o que o pai está fazendo e veremos o que o pai está fazendo se andarmos com ele. E andar com o pai é ter comunhão com ele, é ter intimidade com ele. A intimidade com Deus nos permite gastar a nossa vida como Deus planejou. De outra forma, nós vamos viver alienados daquilo que Deus sonhou para a gente, alienados do propósito de Deus. O Raibos diz que para as pessoas que vivem apressadas, determinadas a vencer por si mesmas, orar é uma interrupção desagradável. Para que eu vou orar? Para as pessoas que vivem apressadas, para as pessoas que vivem determinadas a vencer por si mesmas, pela sua própria capacidade, orar é uma interrupção desagradável. Para que eu vou orar? Para que eu vou gastar tempo com Deus? Gastar 1 hora por dia com Deus? Meia hora por dia com Deus? É muito tempo. Eu podia estar fazendo muitas outras coisas nesse horário, podia estar fazendo muitas outras coisas. Só que a gente tem aprendido que o pouco que você faz orando vale infinitamente mais do que o muito que você faz sem oração. Sem oração. Porque quando você ora, você vai no lugar certo. Quando você ora, você acerta o alvo. Quando você ora, você termina o dia dizendo, poxa, o dia hoje foi bom. Valeu a pena. Valeu a pena. Foi difícil, foi um dia de lutas, de adversidades, de provações, mas foi bom. Eu consegui fazer aquilo que Deus tinha planejado que eu fizesse. Agora, se a gente não ora, a gente não sabe o que está na agenda de Deus. E aí a gente vive com uma agenda que não tem nada a ver com a agenda de Deus. A gente começa a fazer algumas coisas que não tem nada a ver com Jesus. Não tem nada a ver com Jesus. E isso é o que mais a gente encontra nos nossos dias. Mais a gente encontra nos nossos dias. Nós somos tentados o tempo todo a fazer coisas que não têm nada a ver com Jesus. Nada a ver com Jesus. Essa semana eu recebi o pessoal para trazer uma proposta para a nossa igreja. Muito interessante, material muito legal mesmo para a gente oferecer à nossa comunidade. Muita coisa boa. Eu não conhecia esse projeto. Muito interessante. E quem me apresentou foi um pastor, que eu não conhecia. E ele, as pessoas que vieram fazer a apresentação e tal, depois de fazer a apresentação, o que o senhor acha, pastor? Eu acho fantástico, é lindo, material maravilhoso, a gente vai poder abençoar muito a nossa comunidade, muito legal. Pois é, mas só tem um detalhe. É a questão comercial que vocês têm dentro desse projeto, e aqui não tem comércio dentro da igreja. Não tem? Não, não tem. Jesus condenou isso. Isso não tem nada a ver com Jesus. Comércio dentro da igreja não tem nada a ver com Jesus. Jesus botou para fora todo mundo que estava fazendo da casa dele um covil de salteadores, de ladrões. Ele disse, a minha casa será chamada casa de oração. Se vocês tiverem uma proposta que não tenha cunho comercial, a gente pode conversar. Eu mostrei para eles esse livro, lá no gabinete, eu falei, está vendo esse livro aqui? Esse livro a gente vai fazer uma campanha com a igreja. Ele custou R$8 para a igreja, vai ser vendido a R$8 para a igreja. A gente não quer lucro. O lucro que a gente quer é a edificação do povo, é avivamento espiritual do povo. Se você adquirir esse livro, passar 40 dias em jejum e oração, e a sua vida for transformada pelo poder de Deus, esse é o lucro que a igreja precisa. Esse é o lucro. A igreja não vive para ganhar dinheiro, ela vive para ganhar vidas, ganhar gente para Jesus. É.
essa proposta de vocês, para mim, não tem nada a ver com Jesus. Se vocês tirarem o lucro comercial, financeiro, a gente pode começar a conversar. Eu acho que eles vão tirar. Acho que eles vão tirar. Tá bom, a gente conversa então. Quantas vezes a nossa agenda não tem nada a ver com a agenda de Jesus? Porque a gente não ora. Porque a gente não busca a direção do Senhor. E a gente vive numa agenda, Jesus vive em outra. O reino de Deus está vivendo em outro. Deus está fazendo outra. Sabe por quê, irmãos? A igreja existe para uma coisa, para cumprir a missão de Deus. Para contribuir para que a missão de Deus seja desenvolvida neste mundo. Para isso que a igreja existe. Nós vivemos para uma missão de Deus. Deus está empenhado na missão dele. A agenda de Deus está andando, com ou sem a gente. Com ou sem a gente. Agora, frustrante é, para quem tem conhecimento da palavra de Deus, não participar da agenda de Deus. Não participar da missão de Deus. Então, por isso, eu e você precisamos dizer para Deus o tempo todo, aquela oração da Nauzira: Deus, não me deixe de fora daquilo que tu estás fazendo no mundo. Eu não quero ficar de fora, eu quero participar. Eu quero me envolver com aquilo que tu estás fazendo. Se tiver um cantinho aí para mim, Senhor, por favor, usa a minha vida. Porque a nossa vida está passando. Você tem noção que esse ano já acabou, irmão? Você tem noção? Tem noção? A vida está passando rapidamente. Nós voamos, como diz Moisés lá no Salmo 90. Os nossos dias estão passando, a nossa vida está passando. E se a gente não se unir a Deus, aquilo que Ele está fazendo, nós vamos jogar o nosso tempo fora. Se nós não orarmos, nós vamos viver numa agenda que não tem nada a ver com a agenda de Deus. Nada a ver com a agenda do Senhor. Quem diz que não tem tempo para Deus, vive perdendo tempo. Se você quiser um tempinho para você anotar isso aí na sua Bíblia, você pode anotar. Quem vive dizendo que não tem tempo para Deus, vive perdendo tempo. Bota aí entre parênteses aí, esse é um texto do Bill Hybels. Uma frase dele. Quem vive, ou quem diz que não tem tempo para Deus, vive perdendo tempo. Por que somos induzidos a orar? Oramos porque, por intuição ou por experiência, compreendemos que a comunhão mais íntima com Deus só se obtém por meio da oração. Amém, gente? As pessoas são levadas a orar porque sabem que o poder de Deus flui, em primeiro lugar, para aqueles que oram. E alguém já disse que quando trabalhamos, nós trabalhamos. Mas quando oramos, Deus trabalha. E o que mais desejamos ver é o fruto do trabalho de Deus. Não é o fruto do nosso trabalho. Não é o fruto do meu trabalho, do seu trabalho. É o fruto do trabalho de Deus, da intervenção de Deus. Mas Deus só opera quando a gente dobra o nosso joelho. Deus só faz a obra quando nos quebrantamos e quando buscamos a sua face. Jesus designou 12 para estarem com Ele. Hoje o Senhor tem designado, todos nós estamos aqui para estarmos com Ele. E termos comunhão com Ele. Termos uma comunhão profunda, não rasa com Ele. Jesus chamou aqueles discípulos para estarem com Ele, aprenderem como é que Ele se relacionava com o Pai. Jesus é o nosso modelo de vida e de relacionamento com o Pai. Assim como Jesus teve comunhão profunda com o Pai, nós precisamos ter também. Quando estamos com Jesus, podemos conhecê-lo melhor, podemos conhecer o seu jeito de ser, as suas orações, as suas ações, as suas reações, o seu caráter. Podemos escutar o seu coração bater, podemos conhecer as coisas que queimam o coração do Senhor e afinar os nossos valores com os valores dele. Podemos ver o seu exemplo, o seu estilo de vida
A minha oração nessa manhã é que, orando, você desfrute de um relacionamento bem mais profundo com o Pai. E que, orando, você experimente o poder de Deus em ação na sua vida, na sua família e também na nossa igreja. Feche seus olhos. Vamos orar ao Pai.